Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça e desmistificar uma tecnologia que, sério, está mudando o jogo do desenvolvimento na nuvem, o AWS Lambda. Vamos descobrir juntos como é possível executar código sem precisar se preocupar com um único servidor. Pois é, essa pergunta aqui ela é o ponto de partida para muita gente. Quem já teve que virar à noite fazendo atualização, corrigindo problema, escalando o servidor, sabe do que eu estou falando. A ideia de se livrar de tudo isso soa bem, né? E é exatamente aí que o Lambda entra em cena. Bom, então vamos lá. O que é que essa tal promessa serverless do Lambda realmente quer dizer? De forma bem direta, significa poder focar naquilo que realmente importa, o código que resolve o problema do negócio. E a definição é basicamente esta. O ponto principal aqui, o que a gente precisa guardar, é que o Lambda é um serviço de computação que cuida da toda a parte chata do gerenciamento. Ele executa o código só quando é preciso, e o mais incrível, ele escala de 0 para milhares de requisições em segundos. Tudo isso sem nenhuma intervenção manual. E olha, a versatilidade disso aqui é um negócio impressionante. O Lambda pode ser a base de um back-end para um aplicativo de celular, pode processar um volume gigante de dados em tempo real, automatizar tarefas, dá até para rodar uma aplicação web inteira. Ele é tipo um canivete suíço, se adapta a praticamente qualquer cenário. Ok, a gente já entendeu o que o Lambda é, mas e o como? Como é que ele funciona por baixo dos panos? É isso que a gente vai ver agora, dando uma olhada na anatomia de uma função Lambda e no seu ambiente de execução. A melhor forma de pensar numa função Lambda é como se fosse um especialista sob demanda. Sabe, um freelancer de código. Ele é chamado, executa uma tarefa bem específica de forma super rápida e eficiente e depois some, fica ali, esperando até ser chamado de novo. E onde é que esse especialista trabalha? Ele trabalha aqui, dentro do ambiente de execução. É como se fosse a oficina dele, um espaço seguro e totalmente isolado que a própria AWS prepara na hora, já com todas as ferramentas que o código precisa para rodar. Mas olha só, esse ambiente não é uma ilha, tá? Ele tem uns canais de comunicação, umas APIs que são essenciais. É por meio delas que a função sabe que precisa começar a trabalhar, consegue conversar com outros serviços e, claro, envia dados de telemetria, de monitoramento para o mundo exterior. Beleza, agora a gente precisa entender o ciclo de vida desse ambiente. E essa parte aqui é super importante para conseguir otimizar a performance de qualquer aplicação serverless. Basicamente, tudo acontece em 3 fases. Primeiro, a fase de init, ou inicialização. É aqui que a oficina é montada. Depois, vem a fase invoke, a invocação. É quando o trabalho de fato acontece. E por fim, a fase shutdown, quando o Lambda decide que não precisa mais daquele ambiente e o desliga. Agora imagina que chega uma requisição e não tem nenhuma oficina pronta esperando. O Lambda precisa criar uma do zero. Esse processo todo, baixar o código, iniciar o ambiente, preparar tudo, é o que a gente chama de cold start, ou partida a frio. E sim, ele adiciona um tempinho a mais na primeira execução. Mas, e aqui que vem o pulo do gato, depois que a função roda a primeira vez, o Lambda é esperto, ele mantém aquele ambiente aquecido por um tempo. Se chegar outra requisição logo em seguida, ele simplesmente reutiliza o ambiente que já está pronto. Isso é um warm start, uma partida quente. É muito mais rápido e eficiente. Entender a diferença de performance e custo entre os dois é fundamental. Ok, já entendemos a peça do quebra-cabeça, que é a função. Agora, como é que a gente junta várias dessas peças para montar uma aplicação de verdade, uma aplicação poderosa? A resposta está nos eventos. Isso aqui é uma mudança de mentalidade gigantesca. A gente sai do modelo antigo, o Pollen, que é aquele serviço que fica perguntando o tempo todo: e aí, tem algo novo? Já posso trabalhar? E a gente vai para uma arquitetura orientada a eventos, onde os serviços avisam o Lambda: ei, aconteceu uma coisa aqui, pode vir trabalhar. É a diferença entre ir na caixa de correio a cada 5 minutos e receber uma notificação no celular assim que a carta chega. E essa ilustração de uma arquitetura real é fantástica. Olha só o fluxo. Um pedido chega pela API Gateway, ele entra numa fila SQS para garantir que não vai ser perdido, aí uma função Lambda pega esse pedido, processa e dispara um fluxo mais complexo no Step Functions, que por sua vez vai emitindo outros eventos. Tudo se conecta de forma assíncrona. Isso cria um sistema super resiliente e que escala absurdamente bem. Beleza, a mecânica está clara. Agora vamos falar de estratégia. Quais são os princípios e as boas práticas para construir aplicações Lambda que sejam, robustas de verdade?
E essa citação aqui, ela resume perfeitamente o objetivo final. Não é só fazer o negócio funcionar, é fazer funcionar bem, de um jeito que seja confiável, seguro, com boa performance e, claro, com um custo eficiente. E para começar, vamos falar do que não fazer. Esse é o primeiro grande erro que muita gente comete. O monolito Lambda. É aquela tentação de pegar a aplicação inteira e colocar dentro de uma única função gigante. O resultado? Pacotes enormes para subir, permissões de segurança muito abertas e uma manutenção que vira um pesadelo. E qual o jeito certo, então? É simples. Decompor. Quebrar o problema em partes menores. Cada rota da API, cada tarefa específica vira uma função pequena e focada. Com isso, o código fica mais limpo, mais seguro e infinitamente mais fácil de gerenciar e escalar. Outro antipadrão bem comum é esse aqui, a reação em cadeia. É quando uma função chama a outra, que chama uma terceira, tudo de forma síncrona, uma esperando a outra terminar. Isso cria um sistema super frágil. Se uma falhar no meio, quebra tudo. Além de ser caro, porque se paga pelo tempo de espera de cada função. A solução, de novo, é usar as ferramentas certas que a própria AWS já oferece. Para simplesmente desacoplar uma função da outra, uma fila como SQS é perfeita. Agora, para orquestrar um fluxo de trabalho com vários passos, o AWS Step Functions é a ferramenta ideal. Isso torna o sistema muito mais robusto, mais barato e mais escalável. Então, para a gente fechar essa parte de design, vamos recapitular os pontos mais importantes. Primeiro, as funções precisam ser stateless, ou seja, sem estado. Elas não podem depender de nada que ficou na memória de uma execução anterior. Segundo, use serviços, não código. Se já existe um serviço gerenciado para fazer fila, por exemplo, use ele. Não tente em reinventar a roda. E terceiro, pense em eventos, não em grandes lotes de processamento. Arquitetura desenhada para processar coisas pequenas quase em tempo real. No fim das contas, é disso que a gente está falando. É uma mudança de paradigma mesmo. Toda aquela energia que antes era gasta com servidor, com sistema operacional, com infraestrutura, agora pode ser direcionada porque realmente entrega valor. Construir a lógica de negócio, as funcionalidades que fazem a diferença. E para fechar, fica essa reflexão aqui. No momento em que a capacidade de computação e a escala deixam de ser uma restrição, um problema, o que se torna possível? Que tipo de aplicação, que tipo de ideia que antes parecia impossível, a gente pode começar a construir agora? Essa é a verdadeira revolução que o serverless traz para a mesa.